Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo que nós daremos na nossa aula de hoje é triângulos, soma dos ângulos internos, ou seja, é uma continuação da nossa aula passada. Vamos começar. O descritor, que no caso será o mesmo, que é reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Nós vimos essa propriedade na aula passada, fizemos a demonstração e fizemos algumas aplicações. O conteúdo, mais especificamente, que é a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, que nós vimos que essa propriedade ela é válida para qualquer triângulo, independentemente da sua forma. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula, que é compreender a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, bem como aplicá-la em problemas diversos. Introdução. Em nossa aula passada, nós estudamos o conteúdo sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vimos que o triângulo é o mais simples dos polígonos e possui 3 lados, ou seja, ele possui 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Verificamos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus e fizemos a demonstração através do uso das propriedades dos ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, que são os ângulos alternos internos. Além de ver essa teoria, fizemos a resolução de alguns exercícios. Em nossa aula de hoje, continuaremos falando sobre os ângulos internos de um triângulo, dando ênfase para a resolução de questões, ou seja, a nossa aula de hoje ela será voltada para a resolução de exercícios que contemplem esse conteúdo que nós vimos na nossa aula passada. Vamos agora continuar a aplicar os conhecimentos teóricos que adquirimos em nossa aula passada. Vamos lá. Exercício número 1. O exercício 1 diz o seguinte: na figura abaixo, o valor de x é. Aí ele traz aí uma imagem, traz aí um ângulo. Observe que ele traz aí alguns ângulos assinalados. Ele traz um ângulo de 105 graus e ele traz aí um ângulo de 125 graus. Mas observe que esses ângulos eles não são ângulos internos do triângulo. Atente bem para isso. O ângulo que nós queremos descobrir é o ângulo de medida x. E ele traz aí algumas alternativas. Como essa questão ela é um pouquinho mais complicada, que você vai ter que pegar conhecimentos de aulas passadas, eu vou disponibilizar para vocês 2 minutinhos para que vocês possam tentar resolvê-la em casa e posteriormente eu retorno para que a gente possa resolver ela junto. Até lá!
Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês. Vamos começar. Observe o seguinte, solução. Note que é dado dois ângulos externos. Só uma ressalva, ele dá um ângulo externo e esse outro ângulo, que no caso é o ângulo de 105 graus, será um ângulo OPV em relação ao vértice A. Observe o seguinte, diante disso podemos usar a propriedade dos ângulos suplementares. Que propriedade é essa? Na nossa aula passada nós vimos uma questão que dizia que a soma de um ângulo externo com o seu respectivo ângulo interno, ela é suplementar, ou seja, ela é igual a 180 graus. Então, nós vamos utilizar essa definição que nós vimos na nossa aula passada para resolver essa questão, além da propriedade da soma dos ângulos internos. Então, observe o seguinte. Note ainda que temos um ângulo OPV, como eu já falei, no vértice A, o ângulo de 105 graus, oposto ao ângulo A. Iremos, neste caso, criar também um ângulo Y, que é o suplementar do ângulo de 125 graus dado na imagem. Ou seja, nós iremos nomear dois ângulos internos desse triângulo, que são, nesse caso, ainda desconhecidos, através do uso desses dois ângulos que ele já deu, que é esse ângulo OPV de 105 graus e esse ângulo externo de 125 graus. Então, observe o seguinte. Iremos marcar o ângulo OPV do ângulo de 105 graus, que é o ângulo A, que vai ser, nesse caso, o ângulo interno ao triângulo, que também mede 105 graus. Por quê? Porque nós sabemos que ângulos OPV são ângulos congruentes. Só recapitulando, OPV significa ângulos opostos pelo vértice. Então, nós temos aí a imagem e nós vamos colocar agora esse ângulo em azul, que é o ângulo OPV do ângulo de 105, que também mede 105 graus, ou seja, nós acabamos de definir um dos ângulos internos desse triângulo. Agora nós iremos definir o segundo ângulo interno. Criaremos agora o ângulo Y, que é o suplementar do ângulo de 125 graus. Logo, nós temos o seguinte, esse ângulo também em azul é o ângulo Y, só que nós dissemos que o ângulo Y e o ângulo de 125 graus são suplementares. Então, observe o seguinte, como Y e 125 são suplementares, a sua soma também é igual a 180 graus. Observe que nós não estamos falando da soma dos ângulos internos, nós estamos falando de soma de ângulos suplementares, o ângulo interno com o seu respectivo ângulo externo. Então, nós temos o seguinte, ao somar o ângulo Y com o ângulo de 125 graus, nós temos como resultado 180 graus, porque observe que nós formamos um ângulo raso, nesse caso suplementares. Então, nós temos aí o Y é igual a 180 menos 125, utilizando aí o princípio aditivo da igualdade. Então, nós encontramos que o nosso Y ele vale 55 graus. Pronto, acabamos de definir o segundo ângulo interno desse triângulo. Observe agora o seguinte, agora que encontramos o valor do ângulo Y, podemos determinar o valor do ângulo X, porque nós já temos o ângulo de 105 e nós temos o valor do ângulo Y. E nós iremos utilizar agora a propriedade da soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, nós teremos o seguinte, o Y mais o ângulo X mais o ângulo A, que é o OPV do 105, é igual a 180 graus. Só que nós descobrimos que o ângulo A ele é igual a 105 graus, porque ele é OPV do ângulo que foi dado. E o ângulo Y ele é 55 graus, porque ele é suplementar do ângulo de 125 que foi dado na questão. Então, nós vamos substituir esse valor na expressão que nós acabamos de construir e, consequentemente, determinar o valor de x. Então, nós teremos o seguinte, 105 mais x mais 55 é igual a 180. Somando os valores, 105 mais 55 é igual a 160, mais x igual a 180. Utilizando aí o princípio aditivo da igualdade, x é igual a 180 menos 160. Portanto, o nosso ângulo x ele mede 20 graus. Logo, nós temos que o valor de x é 20 graus. Diante disso, temos que a alternativa que contempla a solução do nosso exercício é a letra C,
20 graus. Marcando a alternativa, nós temos aí que a resposta correta é a letra C, 20 graus. Questão bem simples, bem tranquila. Era um pouco mais complexa porque envolvia o ângulo OPV e o ângulo, no caso, o ângulo externo. Mas a questão bem simples, bem tranquila, de fácil solução. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 2. Num triângulo, um dos ângulos mede 27 graus e o outro mede 64 graus. O terceiro ângulo interno mede quanto? Aí ele dá as alternativas. Para essa questão, eu vou disponibilizar aqui 2 minutinhos também para que vocês possam tentar resolver e posteriormente a gente retorna para resolver junto. Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês. Vamos começar. Solução. Observe o seguinte. Vamos representar o triângulo para facilitar a nossa visualização. Então, nós temos aí esse triângulo em azul. Marcaremos agora os ângulos que foram informados na questão. Observe que ele deu o valor de 2 ângulos. Esse ângulo em verde e esse segundo ângulo em verde. Eu coloquei a mesma cor apenas para dizer que esse ângulo foi informado na questão, que no caso é o ângulo de 27 e o ângulo de 64. E o nosso objetivo é encontrar esse ângulo em vermelho que eu acabei de marcar para vocês, que nós iremos chamar de ângulo X. Então, como que vai ficar a nossa questão? Já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Diante disso, podemos somar esses 3 ângulos e igualar a 180, porque ele já deu o valor de 2 ângulos. Então, nós podemos encontrar o valor desse terceiro ângulo. Logo, nós ficaremos com a seguinte expressão. 27 mais 64 mais x é igual a 180. Somando aí os valores, 27 mais 64, 91 mais x igual a 180 graus. Utilizando aí o princípio aditivo da igualdade, eu vou subtrair 91 de ambos os lados dessa igualdade e eu vou ficar com x igual a 180 menos 91. Portanto, eu vou encontrar que o nosso valor de x ele é 89 graus. Logo, nós temos que o valor do ângulo x será 89 graus. Portanto, a solução da nossa questão é dada pela letra C, 89 graus. Marcando a alternativa correta, nós temos o seguinte. Nós temos aí as alternativas e a alternativa correta é a letra C, 89 graus. Questão também bem simples, bem tranquila. Aplicação direta da propriedade. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 3. Os ângulos de um triângulo medem 3x, 4x e 5x. O menor desses ângulos mede. Aí ele traz aí algumas alternativas. Para essa questão eu vou disponibilizar 1 minutinho para que vocês possam fazer a resolução e posteriormente eu retorno para a gente resolver junto. Até lá!
Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês. Vamos começar. Então, observe que ele deu aí o valor dos 3 ângulos, só que ele deu o valor desses ângulos através de expressões numéricas. Então, como ele deu através de uma incógnita, nós podemos descobrir o valor dessa incógnita e, posteriormente, determinar o valor desse ângulo que ele pediu. Então, vamos fazer o seguinte, solução. Note que os ângulos foram dados através de expressões numéricas, em função da incógnita x. Note que já foi dado o valor dos 3 ângulos, em função de x. Como já sabemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, podemos somar os 3 valores e igualar a 180, criando assim uma equação que nos permite encontrar o valor de x. Então, nós ficaremos com a seguinte expressão. Criando aí a equação, nós temos 3x mais 4x mais 5x, que é o valor dos 3 ângulos, igual a 180 graus. Então, somando aí os valores, nós temos 12x igual a 180 graus. Utilizando aí o princípio multiplicativo da igualdade, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 12. Então, eu vou encontrar que o nosso valor de x ele é igual a 15 graus. Portanto, observe o seguinte, logo nós temos que o valor de x é 15 graus, mas note uma coisa, a questão ela pede o valor do menor ângulo e não o valor de x. Então, nós precisamos, neste caso, substituir o valor de x na menor expressão, que nesse caso é o 3x, ou seja, a expressão que representa o menor valor, o menor ângulo no caso, e determinar, assim, o valor desse ângulo. Então, substituindo o valor de x na menor expressão, nós temos aí, ó, menor ângulo representado pela expressão 3x, então vou substituir o x por 15, então nós temos 3 vezes 15 igual a 45 graus. Portanto, nesse caso, o valor do menor ângulo desse triângulo é igual a 45 graus, que é representado nesse caso pela letra D. Então, marcando a alternativa, nós temos aí letra D, 45 graus, que vai ser, nesse caso, o menor ângulo desse triângulo. Questão bem simples, bem tranquila. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício número 4. O exercício 4 diz o seguinte, num triângulo, um ângulo mede o dobro do outro e o terceiro 30 graus. O maior deles mede. Então, essa questão a gente vai resolver ela agora juntamente com vocês. Vamos começar. Observe o seguinte, solução. Iremos criar, primeiramente, os 3 ângulos de tal forma que atenda às exigências ditas na questão. Então, observe o seguinte, nós iremos criar o primeiro, o segundo e o terceiro ângulo. Ele disse que um ângulo é o dobro do outro e o terceiro mede 30 graus. Então, ele dá 2 ângulos com valores desconhecidos. Então, eu vou dizer que esse primeiro ângulo mede A graus. Então, como ele disse que o outro é o dobro desse primeiro, o valor dele é 2 vezes A, já que o primeiro é A. Então, o nosso segundo ângulo é 2A. E o terceiro ângulo foi o ângulo que ele informou, que é o de 30 graus. Então, nós temos aí terceiro ângulo 30 graus. Agora que determinamos os 3 ângulos, podemos aplicar na definição da soma dos ângulos internos de um triângulo, criando assim uma equação e determinando o valor de A. Então, nós temos o seguinte, A mais 2A mais 30 é igual a 180. Resolvendo essa equação, 3A mais 30 é igual a 180. 3A é 180 menos 30, utilizando o princípio aditivo da igualdade. Então, 3A é igual a 150. Utilizando agora o princípio multiplicativo, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por 3 e eu vou encontrar que o nosso valor de A é 50 graus. Só que observe o seguinte, note que o valor de A é 50 graus. Diante disso, nós podemos substituir nas expressões que nós criamos, que é o A e o 2A, que representam esses 2 ângulos, e determinar o valor de cada ângulo. Portanto, nós temos aí o primeiro ângulo é A, portanto, a medida desse ângulo é 50 graus. Nós temos aí o segundo ângulo, que o valor é 2A, substituindo pelo valor de A, que é 50, nós temos aí que esse segundo ângulo mede 100 graus. E o terceiro ângulo já era o ângulo de 30 graus. Logo, nós temos que o maior ângulo desse triângulo, que foi a pergunta que ele fez, é o ângulo de 100 graus.
Portanto, a alternativa correta da nossa questão é representada pela letra C, 100 graus. Marcando a questão, nós temos aí a solução. Questão bem simples e bem tranquila. Exercício 5. Sabemos que se trata de um triângulo qualquer, ou seja, o triângulo que ele deu na imagem abaixo. Então, podemos afirmar que, observe que ele deu as expressões em função de x e ele quer que você encontre o valor de x, já que ele deu as alternativas em função de x. Então, para essa questão, eu vou disponibilizar aqui para vocês 2 minutinhos para que vocês possam fazer a resolução e, posteriormente, eu retorno para que a gente possa resolver junto. Até lá! Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês. Vamos começar. Então, observe que ele deu os ângulos em forma também de expressões, ou seja, é semelhante à nossa questão anterior. Então, nós vamos fazer a aplicação direta da propriedade da soma dos ângulos internos. Então, nós temos o seguinte. Aplicando aí diretamente a propriedade, nós iremos criar a seguinte equação. 2x mais x mais 3x, que é o valor dos 3 ângulos que ele forneceu, é igual a 180 graus. Então, 6x é igual a 180. Então, o nosso x, utilizando aí o princípio multiplicativo da igualdade, ele dividiu ambos os membros da igualdade por 6. E ele encontrou x igual a 30 graus, que era justamente o valor que ele queria encontrar. Observe que ele não pediu o valor dos ângulos em si, ele pediu apenas o valor da incógnita x. Portanto, o valor de x é igual a 30 graus e a alternativa correta da nossa questão é a letra A, x igual a 30 graus. Então, marcando a nossa alternativa, nós temos aí letra A, x igual a 30 graus. Questão bem simples, bem tranquila, de aplicação direta da propriedade. Exercício número 6. Na figura abaixo, o valor de x aí ele dá aí 2 ângulos, um interno de 80 e um externo de 110, e ele dá aí também um ângulo externo x. Para essa questão, eu vou disponibilizar aqui 1 minutinho para vocês fazerem, ela é semelhante à nossa primeira questão, e posteriormente eu retorno para a gente resolver junto. Até lá!
Bom, alunos, retornando para fazer a resolução juntamente com vocês. Vamos começar. Observe o seguinte. Solução. Note que temos nesta questão o uso do ângulo externo. Que ângulo externo é esse? É justamente o ângulo que nós queremos encontrar, que é o ângulo x. Precisamos lembrar neste caso que a soma dos ângulos internos com o respectivo ângulo externo, que nós já vimos, tem como resultado 180 graus, ou seja, eles são suplementares, já que formam um ângulo raso. Então, vamos aplicar as consequências do que acabamos de mostrar no próximo slide através da manipulação da imagem. Observe o seguinte. Note que já temos um ângulo interno que mede 80 graus, que ele deu lá na imagem. E é dado um ângulo externo que mede 110 graus. Iremos colocar o seu suplementar. Observe que nós temos aí a imagem. Ele deu um ângulo externo de valor 110. Então, se o externo com o seu interno é suplementar, a soma deles é 180 graus. Então, o ângulo interno suplementar, esse de 110, mede 70 graus. Agora, observe que nós temos aí dois ângulos internos desse triângulo. Então, nós conseguimos determinar o terceiro valor, ou seja, o terceiro ângulo interno desse triângulo. Então, observe o seguinte. Agora que marcamos o suplementar do ângulo externo dado, iremos criar o ângulo y, suplementar do ângulo x, que é o ângulo que nós queremos encontrar. Então, nós temos o seguinte. Esse ângulo em verde é o ângulo y. Somando o y mais o x, você tem 180 graus, ou seja, são suplementares. Agora podemos determinar o valor do ângulo y através da soma dos ângulos internos do triângulo. Então, nós temos aí, 80 mais 70 mais y é igual a 180, ou seja, soma dos ângulos internos desse triângulo. Então, o y, ele vai valer, nesse caso, 30 graus. Agora, observe, o y com o x, eles são suplementares. Logo, se eu somar o x com o y, eu tenho como resultado também 180. Então, nós temos aí y mais x, 180. 30 mais x, 180. O x é 180 menos 30, logo o x é 150 graus. Portanto, o valor do ângulo x é 150 graus. Logo, a alternativa que contempla a nossa questão é a letra D, 150 graus. Marcando aí a alternativa, letra D. Então, era isso que eu gostaria de trazer nessa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula. Olá, galerinha do 8º ano das escolas municipais de Teresina. Inclusive, um beijo para os meus alunos do 8º ano da Escola Municipal Professor Manuel Paulo Nunes. Então, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Né? Então, aquela mensagem de sempre, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, sua caneta, né? Pegue o seu livro didático, porque trabalharemos com ele também. E vamos para uma aula. Vamos lá? Vem comigo. Pronto, então vamos lá. Conteúdo da aula de hoje, né? Vamos trabalhar com níveis de linguagem e também com o texto de divulgação científica, né? Então, pode ser um artigo de divulgação científica, uma reportagem que mostra dados de uma pesquisa científica, mas enfim, que seja um texto que divulgue dados, né, de um texto científico. Então, vamos lá, vamos começar com um texto. Então, está na tela de vocês aí. O seguinte texto: porque algumas músicas não saem da nossa cabeça. Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante a atenção por ser muito bonita ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata, ou repetitiva, né? Mas por que a gente demora tanto para se livrar dessa música, né?
Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele fundo musical pelas próximas horas, ou mesmo dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha, sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. A cada instante, dependendo do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência de sons. A partir desse instante, acontece um efeito, conhecido pelos cientistas como reverberação da memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você jogar um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr, vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar a água, ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho, no seu cérebro, por onde a música corre sem parar. É essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Este é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos. Então, aí a gente tem um artigo de divulgação científica, mostrando justamente para vocês dados de uma pesquisa, que mostram por que a música se fixa no cérebro. Não tem aquela música que é chiclete, por que ela fica e simplesmente você começa a lembrar dessas músicas, E aí ele fala, olha, essa é coincidência? Não, na verdade, são memórias, O cérebro guarda aquelas músicas ou por serem feias demais, ou por serem bonitas demais, ou por terem um refrão, que acaba sendo muito chiclete, como a gente diz, entre aspas, que gruda na cabeça e aí todo mundo começa a cantar, simplesmente também porque o corpo relaxa. Então, esses dados são importantes até para que a gente conheça nosso próprio corpo, Mas o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? A gente vai trabalhar aqui com níveis de linguagem. Então, o que é importante? Você perceber como existem expressões que são próprias de um tipo de linguagem. Veja, coloquei aí nos quadrinhos ao lado do texto a seguinte frase: a gente demora tanto para se livrar dela? É uma pergunta, mas observe a palavra gente, a gente, no sentido de nós. Veja a segunda frase: vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? Então, veja a repetição desse certo, como se fosse uma conversa, algo muito voltado para a oralidade. Então, temos duas expressões aí que caracterizam a linguagem coloquial, também chamada de linguagem informal ou linguagem popular. Então, o que é que caracteriza esse tipo de linguagem? É a despreocupação com o uso das regras gramaticais. Então, observe, existem expressões que não obedecem às regras da gramática tradicional, da gramática normativa. E, por exemplo, o uso de gírias, palavras coloquiais, então, tipo, tem normalmente o jovem, utiliza muito isso. Eu sou jovem, normalmente eu utilizo também. Então, esse tipo isso, então, é muito próprio da oralidade e também, por consequência, é muito próprio da linguagem informal. As gírias, as palavras inventadas, a onomatopeia, o uso de palavras abreviadas, como no lugar de você se usa VC. Então, isso também é muito típico da linguagem aí coloquial. Ou contraídas, são palavras abreviadas ou contraídas. E aquele agente
que acabamos de ler é muito próprio também da linguagem coloquial. Como é que seria na linguagem informal? O nós. Então, quando eu não utilizo nós e utilizo o agente, eu estou diante de uma linguagem informal, tá bom? Então, quando é que se usa esse tipo de linguagem? Você já sabe, são conversas cotidianas, mensagens no celular, um chat, alguma coisa que seja voltada para o dia a dia, né? Que há esse relaxamento com a linguagem, né? Essa despreocupação com a linguagem. Então, o que se quer normalmente é comunicar e se comunicar de maneira rápida. Então, isso caracteriza também, são os ambientes onde circula esse tipo de linguagem. Tudo bem, pessoal? Então, mostrei para vocês a linguagem coloquial no gênero, né? no artigo de divulgação científica. Vamos para um outro texto, né? Um texto também de divulgação científica, o que divulga os dados científicos. Tem o seguinte título: Por que temos que tomar banho? Saiba que a responsável por essa exigência é a sua pele. Chegou a hora de saber por que você, que faz de tudo para se manter limpinho, é obrigado a tomar todos os dias aquela boa chuveirada. A responsável por essa exigência, anote, não é a sua mãe, é a sua pele, a barreira natural à entrada de micro-organismos no corpo. Há na pele as células que formam a epiderme, a camada mais externa da pele, essa que tocamos, que é um tecido, né, mesmo, como o de nossas roupas. Sobre as células da epiderme há uma camada de queratina, uma proteína que não deixa passar água para o lado de dentro da pele, né? Além disso, ainda temos os poros, os pequeninos orifícios por onde sai o suor, e as glândulas sebáceas, que acompanham os pelos, né, que recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão, né, e a sola dos pés. Todos os dias, nossa pele é renovada, mandando embora algumas células mortas, misturadas com queratina e formando um tecido novinho em folha. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que sobre a nossa pele e mucosas, mucosa é uma pele fininha e úmida, né, como a da boca ou do interior do nariz. Nesse tipo de pele existem bactérias, né, chamadas de comensais, isto é, bactérias que convivem conosco sem necessariamente causarem doenças. Ela tem uma função importante: não permitir que outros micro-organismos mais perigosos à saúde se estabeleçam na pele e na mucosa, né? Se as comensais, que são as bactérias, não estiverem presentes em número adequado, o equilíbrio entre a proteção e a agressão é rompido e podemos adoecer. Então, veja que o texto mostra aí a importância, né, de se tomar banho. Então, o grande responsável por isso é a nossa pele, porque, óbvio, né, mesmo dentro de casa ou fora dela, você passa por muita poeira, muita sujeira no ar. O ar é muito contaminado. Então, quando você se movimenta ou você fica mesmo em casa, essa poeira tende a ficar na sua pele. E justamente para que não ocorra doenças, você tem que tomar banho para que essa sujeira não se acumule na sua pele, tá? Por isso que ela se renova, né? Então, estamos aí de um texto de divulgação científica. Agora eu quero que vocês observem na questão da linguagem alguns termos que estão em destaque nesse texto. Você prestou atenção nisso? Veja, ó, a palavra micro-organismos, epiderme, queratina, glândulas sebáceas, mucosas, bactérias. Veja, essas expressões, elas não são do dia a dia, são expressões próprias da ciência, né? Então, próprias da linguagem científica. Então, vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de linguagem, que é a linguagem técnica ou a linguagem científica. Vamos lá. Então, esse tipo de linguagem é justamente usado por profissionais, né? Médicos, advogados. Então, são termos próprios de uma determinada área do conhecimento. Então, o médico, ele tem a sua linguagem, né? Ele com o paciente ou ele com outros médicos. Então, essa parte dos termos técnicos é muito próprio de profissões. Então, o jornalista tem as suas expressões também próprias da área do jornalismo. O professor de português, o professor de geografia, enfim, todas as profissões possuem seus termos técnicos. Bom, então,
essas palavrinhas, né, são próprias da linguagem técnica ou científica. Agora, qual é a situação de uso, professor Barroso, dessa linguagem técnica? Onde é que eu vou utilizar essa linguagem? Ou normalmente, quando é que se utiliza esse tipo de linguagem? Bom, quando você vai, por exemplo, apresentar os dados de uma pesquisa científica, uma palestra, por exemplo, ou uma comunicação, né, através de um debate, esse é o tipo essencial assim, para você usar esse tipo de linguagem. Então, concurso público, por exemplo, numa prova para determinado cargo, então vai ter uma linguagem técnica também. Né? Os cursos, por exemplo, o curso de Direito, por exemplo, claro que numa aula você vai estar supercarregada de termos técnicos próprios daquela profissão. Então, essa linguagem é justamente utilizada nesses ambientes, né? Nessas situações. Tudo bem, pessoal? Então, por ser um texto de divulgação científica, veja, um texto de divulgação científica não é um texto científico. O texto científico ele tem predominantemente uma linguagem científica. Por isso que é difícil o cidadão comum entender. O texto de divulgação científica, o que ele faz? Ele pega o texto científico, pega os dados e traz para uma linguagem mais suave, para que você, aluno ou qualquer cidadão, consiga entender, mesmo com poucos termos técnicos. Tudo bem? Então, trouxe um terceiro texto aqui para que a gente analise outro tipo de linguagem. Agora, relembre, já vimos aí a questão da linguagem informal, também da linguagem técnica ou científica, agora a gente vai passar por um outro tipo de linguagem. Vamos lá. Por que as estrelas parecem piscar no céu? Essa é a pergunta. Olhe para o céu. Se você já fez este gesto em uma noite sem nuvens ou com muitas estrelas, deve ter ficado encantado. Que brilho tem as estrelas na imensidão do espaço, não é mesmo? Porém, esses astros não apresentam, para os olhos humanos, um brilho fixo. Elas parecem tremer ou piscar. Será? Na verdade, o pisca-pisca das estrelas é fruto de um fenômeno chamado pelos cientistas de cintilação, que acontece por causa do deslocamento da luz desses astros em direção à Terra. Esse efeito se dá porque a luz dos astros precisa atravessar a atmosfera do planeta, onde há gases que formam aí as camadas, né, da atmosfera e que estão em diferentes temperaturas e em movimentos constantes. Portanto, para iluminar o céu terrestre, a luz das estrelas precisa passar por uma espessa e agitada camada de gases, causando o efeito de tremor das estrelas a que assistimos algumas vezes no céu. A intensidade da cintilação pode ser maior ou menor, dependendo do caminho que a luz das estrelas precisa percorrer até atravessar toda a atmosfera da Terra. Faça um teste observando uma estrela que acaba de aparecer no horizonte e outra localizada logo acima de sua cabeça. A primeira parece piscar bem mais porque, no horizonte, os raios de luz precisam atravessar uma camada de ar muito maior que no zênite. O nome que se dá à posição vertical dos astros, localizados bem no meio do céu. Interessante, não? Então, temos aí, mostra, né, com a física também, por que as estrelas brilham, né? E como esse fenômeno recebe o nome de cintilação. Então, que depende muito aí da localização dessa estrela. Por quê? Porque o brilho dela atravessa a camada, né, a atmosfera, e por essa atmosfera conter muitos gases, acaba que aquela iluminação acaba cintilando, né? Fica tremendo, trêmula, como se realmente estivesse piscando. Então, é uma curiosidade, né? Os textos de divulgação científica também recebem o nome de curiosidade, né, científica, justamente por trazer aí ao público, numa linguagem simples, uma informação da ciência. Bom, mas na questão da linguagem, qual seria a linguagem predominantemente, né, nesse tipo de texto, um texto de divulgação científica? Pessoal, o texto de divulgação científica é um texto formal, tá? Então vai ter uma linguagem formal, vai ter a linguagem padrão, né? Então, o que é esse tipo de linguagem? Então, a utilização rigorosa aí da gramática, né? Dos acordos ortográficos, da pronúncia, né? Tudo isso faz com que esse texto tenha uma linguagem formal. Então,
A linguagem informal ela é utilizada, pessoal, em concursos públicos, por exemplo, na política, né? Em palestras, em conferências. Então, é uma linguagem, digamos, mais preocupada da pessoa que fala, né? Ela quer sempre acertar as regras gramaticais, né? E não fala, por exemplo, te amo, mas se amo-te, né? E desloca aí o pronome oblíquo para depois do verbo, porque na língua portuguesa, na norma padrão da língua, não se utiliza pronome oblíquo em início de frase, por exemplo, é uma regra gramatical. Então, a linguagem informal, ela tende a ser assim, né? A pessoa que fala, ela tem uma preocupação maior com a linguagem. Certo, pessoal? Então, chegou a hora, né, de praticarmos aqui, né? Vamos fazer um exercício entendendo aí esse tipo de linguagem, até para que a gente possa responder e acertar novas questões sobre isso. Vamos lá. Temos aí um texto, né, da revista Super Interessante e vamos fazer a leitura. Por que a torrada cai de ponta cabeça? Essa é uma curiosidade, né? Esse é um texto bem interessante. Vamos observar. Por que a torrada cai de ponta cabeça? Parece perseguição do azar. Quando escapa da mão, um pedaço de pão ou torrada sempre aterrissa com a manteiga voltada para baixo. Mas, segundo o físico Robert Matthews, da Universidade de Aston, em Birmingham, né, na Inglaterra, o inevitável acidente não é obra do destino, mas resultado da ação da força da gravidade. Então, veja, pega-se aí um fato cotidiano, né, e aí tenta se explicar através da ciência. Depois de passar dias criando e resolvendo complicações, né, complicadas equações, ele chegou à conclusão de que a manteiga sempre vai de encontro ao chão, simplesmente porque a torrada não tem tempo, durante a queda, de virar para cima. Quando escorrega de uma mesa, de uma altura média de 80 centímetros, ela começa a girar no ar. Daí para frente, o movimento segue o mesmo sentido ao longo da queda. Para não cair de cabeça para baixo, a torrada teria que dar uma volta bem grande em torno de si mesma, ou seja, percorrer cerca de 270 graus, voltando a face amanteigada para cima, né, para que não caia no chão. Mas, no final dos 80 centímetros da viagem, ela não tem tempo para isso. E aí o pesquisador, né, o Matthews, fez os cálculos e concluiu: se não quiser manchar o tapete, melhor comer sua torrada no alto de uma escada. Então, é uma curiosidade que mostra por que normalmente as pessoas ficam com raiva, né? Toda vez que eu passo a manteiga num pão ou numa torrada, se ela cair, cairá sempre com a manteiga virada para baixo, simplesmente porque não dá tempo de girar em torno de si mesmo aquele pão, aquela torrada, e aí se você não quer manchar, você tem que comer num local mais alto, né? Interessante, né? Por isso que o nome da revista também é super interessante. Mas vamos à questão. Veja, a linguagem predominante no gênero artigo de divulgação científica é: letra A, informal, com estruturas e palavras coloquiais; B, regional, com termos característicos de uma região; C, técnica, com muitos termos de uma área específica; ou letra D, formal, com domínio da norma padrão. Vou fazer o seguinte, eu vou dar 1 minuto para você. Nos 30 primeiros segundos eu deixo o texto, nos 30 últimos segundos eu deixo a questão. Pode ser assim? Então vamos lá. 1 minuto.
Pronto, então vamos lá. A linguagem predominante no gênero artigo de divulgação científica é, letra A, informal, com estruturas e palavras coloquiais. Então, pessoal, quando se trata do gênero artigo de divulgação científica, normalmente o predominante, né, vai ser a linguagem formal. Então, quando ele diz linguagem informal, não. O texto pode ter algum tipo de linguagem formal? Pode, até porque se trata de um texto que tenta aproximar numa linguagem simples, cotidiana, algo que é voltado para a ciência. Então, pode ter expressões coloquiais? Pode, mas isso não é predominante, tá? Que isso fique claro, porque o texto de divulgação científica, normalmente, ele é predominantemente formal. Então, letra B, regional, com termos e características de uma região? Não. Técnica, com muitos termos de uma área específica? Isso é interessante a gente falar. Ela tem termos técnicos, mas isso também não é predominante. Se fosse o texto científico, sim, teria uma linguagem predominantemente técnica. Mas como não é o texto científico, e sim um texto que divulga, né, dados de uma ciência, então há textos técnicos, mas isso não é predominante, tá? Então, realmente a linguagem predominante é a linguagem formal, padrão, certo? Então, resposta correta, letra D. Pegue agora o livro de vocês, tá? Abra o livro didático do 8º ano, abra na página 184, tem um trechinho aí, bem no meio da página, né, de um texto maior, mas eu quero que vocês leiam esse trecho. Vamos fazer a leitura dele? Diz assim: o radiotelescópio de Arecibo, localizado em Porto Rico, nos Estados Unidos, é um dos principais equipamentos utilizados nessa busca. Com 305 metros de diâmetro, é o maior radiotelescópio fixo do mundo. Até hoje, no entanto, não há qualquer evidência de que os sinais detectados foram produzidos por uma forma, né, de vida inteligente. Como em nossa galáxia existem centenas, né, de bilhões de estrelas. É difícil rastrear todas à procura desse tipo de sinal. Bom, depois de ter lido com você o trecho e você está com o seu livro didático aí aberto na página 184, vamos para a questão, né? A questão número 9. Então, abra aí na questão número 9, vamos fazer a leitura. Diz assim: depois de ler o trecho, reflita sobre a linguagem empregada no artigo de divulgação científica. Vamos lá, letra A. Ela é adequada ao público a que se dirige ou é técnica, usando o jargão científico? E então, pessoal, o que vocês acham? E a letra B diz: ela obedece à norma padrão? Explique. Vamos lá, pessoal, 30 segundinhos para você pensar um pouquinho. Vamos lá? Bom, então vamos voltar. Depois de ler o trecho, reflita sobre a linguagem empregada no artigo de divulgação científica. Então você já sabe que esse gênero textual, artigo de divulgação científica, é um texto formal. E aí diz, letra A, ela é adequada à linguagem, né? É adequada ao público a que se dirige ou é técnica, usando o jargão científico? Bom, predominante, né, desse tipo de linguagem é que é uma linguagem adequada ao público. Por quê? Porque o texto de divulgação científica, né, o artigo de divulgação científica, é um texto que apresenta numa linguagem simples e não técnica demais, dados científicos, né, dados de uma pesquisa científica, né, dados de um texto científico. Então, ela é adequada ao público, sim. Agora, ela é técnica, ela é predominantemente técnica? Não. Ela tem, sim, alguns termos, até porque precisa se utilizar, né, daquela área, mas veja que quando ele coloca os termos, ele já explica logo em seguida o que aquele termo significa.
Então, isso é próprio aí do texto, do artigo de divulgação científica. Então, a resposta correta da letra A é, mesmo que o autor utilize algumas expressões científicas, a linguagem é simples e de fácil compreensão. Portanto, ela é adequada ao público a que se dirige. Tudo bem até aqui? Vamos para a letra B. Ela obedece à norma padrão? Bom, o texto de divulgação científica você já sabe. A linguagem ela é formal. Portanto, sim, ela obedece sim. Não há no texto, né, de divulgação científica nenhum uso que não corresponda ao recomendado pela norma padrão. Então, no trecho que a gente mostrou, não há nenhum, né, nenhuma expressão que não corresponda à linguagem padrão. Portanto, a linguagem predominante é a linguagem formal. Tudo bem? Então, vamos para a finalização da aula, recuperando aí o que a gente viu hoje, né, o que aprendemos na aula de hoje. Os níveis de linguagem, né, próprios do artigo de divulgação científica. Então, a linguagem técnica, a linguagem formal e até um pouco de linguagem informal também, mas isso não é predominante, né? E você viu as características desse gênero também comigo, certo? Então, obrigado pela participação de vocês, por ter anotado as dúvidas. Qualquer dúvida maior, procure o seu professor e nos encontramos na próxima aula. Tchau, pessoal. Abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo, professor de Geografia. Eu queria deixar meu abraço para vocês que continuam nos acompanhando. E também um abraço especial para a turminha lá do Colégio Delmira Coelho Machado, lá no Buenos Aires, Zona Norte, Teresina. E também para os amiguinhos lá da Escola São Sebastião, em Todos os Santos. Um abraço para vocês. Hoje nós vamos continuar estudando o espaço mundial, especialmente o continente africano. Vamos dar prosseguimento, continuar nossos estudos sobre a África. Vamos ver o que a gente tem para hoje, né? Pegue seu material, pegue o livro aí, pode acompanhar aqui. É capítulo 18, Urbanização e Economias Africanas, capítulo 18. Muito bem, pegue seu material aí e vamos lá. Urbanização. O conceito de urbanização está ligado ao crescimento da população urbana, né? E a urbanização na África, ela tem tomado uma proporção muito grande nesses últimos tempos. Eu tenho aqui vários fatores que justificam esse crescimento urbano, essa urbanização. Eu tenho aqui, o êxodo rural tem crescido muito nos últimos anos devido a pouca oportunidade no campo. O africano ele tem poucas oportunidades, eles utilizam os piores solos, porque os melhores solos são trabalhados, são cultivados por empresas estrangeiras, que vão para lá, produzem seu alimento e deixam o africano lá com fome. E aí eles têm pouca oportunidade sim no campo, eles não têm tecnologia, não têm equipamento, tem nada, né? A agricultura lá que eles praticam é de forma rudimentar. Falta de investimento para as pessoas morarem no campo. Muitos governos que existem lá no continente africano são corruptos, eles não investem nem nas pessoas que moram na cidade, e o que dirá nas pessoas rurais, né? Na população rural. Por isso que ocorre essa migração, esse êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão arriscar a vida na cidade. Tem também questões relacionadas a secas prolongadas, especialmente nas áreas próximas ao deserto do Saara e o deserto do Kalahari. O deserto do Saara fica no norte, o deserto do Kalahari fica no sul da África, né? Ali Botsuana e tudo mais. Solos pobres, olha rapaz, como eu acabei de falar para vocês, os melhores solos são utilizados pelos ex-colonizadores, né? Eles aproveitam lá para plantar e os solos de pior qualidade são utilizados pelo africano. Eu tenho aí essa migração aí nessa fotografia aí, refugiados da República Democrática do Congo. Olha só, ainda tem esse problema aqui. Esses refugiados aí, muitos deles estão fugindo do seu país, da República Democrática do Congo, devido às guerras civis que também ocorrem em boa parte dos países, especialmente da África subsaariana, abaixo do Saara. Tem muitos conflitos, guerras civis, a questão de
de derrubada de governo, de manutenção. E aí as pessoas acabam migrando, né, e vão morar em alguma cidade, algum campo de refugiado também. Então, a população urbana ela tem crescido devido a esses fatores listados aí nesse quadro aí, certo? E também relacionado à questão das guerras civis. Eu tenho um crescimento das cidades. O crescimento das cidades não significa dizer que houve desenvolvimento nas áreas urbanas. Olha só, vamos raciocinar. As cidades elas passam a crescer devido à oportunidade, à facilidade de emprego, melhoria de vida que ela oferece. As pessoas buscam, normalmente quando a pessoa migra, ela sai de um lugar para outro, normalmente é em busca de melhores oportunidades. Só que na África, está aí nesse texto aí dizendo que essas migrações, esse crescimento, essa urbanização, ela vem ocorrendo, mas não está associada ao desenvolvimento das cidades. As pessoas saem do campo por falta de oportunidade, por conflito, por seca, por pobreza, por usar os piores solos. E quando vão para a cidade, elas vão, mas não na garantia de melhorar de vida, não. Elas vão mesmo para mudar de lugar e acabam superlotando as cidades e aí aumenta os problemas urbanos aí. Como vocês podem observar aí nessa fotografia aí, eu tenho muitas construções precárias aí, o sistema de transporte aí também é complicado aí, congestionamento, enfim, problemas urbanos de cidades grandes aí. Muitas cidades africanas estão ficando superlotadas, pessoas que não têm qualificação, que têm dificuldade de conseguir emprego e, evidentemente, como a gente tem falado aqui, muitas cidades do continente africano, elas não estão passando por desenvolvimento econômico. As pessoas estão migrando, mas é um caso à parte, não tem nada de desenvolvimento, não. Evidentemente, existem as exceções, né? Na África do Sul nós temos algumas cidades, né? A África do Sul foi o país da Copa, né? Da Copa 2010, teve uma melhoria, aí sim você pode dizer que a urbanização nessas cidades na África do Sul pode ser justificada por essas melhorias devido à Copa lá de 2010, porque tem sim os investimentos da FIFA lá, né? E quando a gente parte para as outras, tem também Cairo, Alexandria no Egito, que são cidades que têm relativamente assim um desenvolvimento industrial, né? Enfim, mas na maioria das cidades, especialmente na África subsaariana, tem ocorrido sim essa expansão da urbanização, esse crescimento da população na cidade, mas não é acompanhado pelo desenvolvimento da cidade, não, pela industrialização, pela melhoria das cidades, não tem nada a ver com isso, viu? É um caso preocupante. Muitas cidades na África, especialmente cidades do litoral, que tem uma relativa infraestrutura herdada ainda do período colonial, onde os colonizadores construíram portos, estradas, ferrovias e tal, mas que não tem nada que garanta esse crescimento, que justifique esse crescimento urbano. Aí nós temos as consequências. A cidade cresce, sem planejamento, né? Muitos governos são corruptos, né? Eles não investem em infraestrutura, em melhoria de nada, em hospitais, não investem em escola, não investem em estrada, não investem em nada. E aí esse crescimento desordenado e acelerado causa, sim, alguns problemas. Nós temos aqui algumas consequências aqui. Muitas cidades não têm estrutura para receber tanta gente. Com isso, falta o básico. Vai faltar moradia digna, né? Como você pode observar nessa fotografia, uma cidade na África do Sul, essas moradias aí não são dignas, né? E são favelas aí, são construções feitas aí sem uma engenharia, sem uma estrutura, até área de risco aí. Vai faltar emprego também, muita gente desempregada. Você já imaginou o tamanho do problema? Esse crescimento urbano, esse êxodo rural que ocorre em muitas cidades, em muitos países africanos, a população sai do campo e vai morar na cidade para viver nessa situação, sem moradia, sem emprego e sem saneamento básico. Você já imaginou isso? Saneamento básico, eu falo aí, a oferta de água, coleta de esgoto, a coleta do lixo. É difícil você viver num local onde não tem água tratada. É difícil. Você imagina aí muitas cidades na África passando por essas situações aí. Quando você vai para o centro da cidade, que tem uma relativa infraestrutura, tudo bem, mas quando você olha um entorno, você tem isso aí.
né? Evidentemente que tem as exceções, como eu falei para vocês, Alexandria, Cairo no Egito, África do Sul, algumas cidades que foram beneficiadas pela Copa, viu? Algumas cidades foram beneficiadas, não foi só a capital não. Mas de modo geral, dos países africanos, eles têm passado por esses problemas aí. O crescimento urbano tem acelerado, como é que eu posso falar aqui para vocês? Tem multiplicado os problemas urbanos, né? Esse crescimento aí da população na cidade, certo? Eu tenho aqui as cidades mais populosas da África. Nesse mapa aí, observando a legenda aí, essa bolinha maior aí são cidades com mais de 11 milhões de pessoas, viu? Muita gente. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu encontro a seta. Eu tenho bem aqui a Alexandria, que eu falei para vocês, eu tenho Cairo, a capital do Egito. Aí eu tenho aqui Lagos, aqui na Nigéria, né, e tal. Aí eu tenho algumas cidades. Veja que a maioria das cidades que elas vêm passando por um crescimento, ela está ao sul do Saara. Veja que o Saara está aqui para o norte e abaixo aqui a gente chama de África subsaariana. E essa cidade aqui tem passado por um crescimento urbano. São cidades que vêm enfrentando muitos problemas. Eu tenho essa cidade aqui de Lagos aqui, mas não significa dizer que lá tem desenvolvimento, cidade que melhorou, que vai justificar a migração da população rural para ir para a cidade. Ah, eu vou para Lagos porque lá é melhor do que aqui no campo. Não justifica. Como eu falei anteriormente, essa migração ela tem mais assim motivos que justifica essa saída. O problema lá do solo, que não tem um solo, eles usam os piores solos, a questão da seca, a questão da guerra civil, a questão da falta de incentivo para ele morar no campo, né? Enfim, então a gente pode estar fazendo essa observação que a maioria das cidades são cidades na África subsaariana, abaixo do Saara subsaariano. Eu tenho nessa tabela aqui ao lado aqui as maiores cidades africanas. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas eu vou tentar ler aqui. Também está muito ruim. Na hora lá no computador ficou legal, mas aqui também eu tenho as cidades e eu tenho o número de habitantes. Aqui os dados aqui ainda são de 2011, evidentemente sofreram mudanças aqui nesses números absolutos aqui da população. Então eu tenho Cairo no Egito, tem 10 milhões, eu tenho Lagos na Nigéria, 10 milhões também. Eu tenho essa Quixana aqui na República Democrática do Congo com 8 milhões, Alexandria com 4 milhões, né? Luanda, em Angola. Luanda está bem aqui, ó, no mapa é esse aqui, ó, Luanda, Angola. A Angola fica bem aqui, o deserto do Kalahari pega isso aqui, ó, pega Botsuana, Namíbia, né, um pedacinho de Angola aqui, o deserto do Kalahari fica por aqui. Enfim, eu tenho essas cidades aí que são as mais populosas aí do continente africano. Beleza? Para frente. Continuando aí o estudo sobre urbanização, eu vou destacar aqui especialmente o norte da África, a África do Norte, a região ao norte do Saara. Vocês podem observar aqui na tabela, aqui, vamos fazer a leitura aqui, mais da metade da população mora em cidades. Aqui essas cidades aqui, essa parte aqui do norte da África são mais urbanizadas. Então tem mais população urbana do que população rural. Cairo e Alexandria formam a maior concentração urbana, tá? Que a maior concentração urbana, eu observo aqui que você vem aqui para a legenda aqui, é porque tem mais de 11 milhões de pessoas aí, ó, né? E muitas cidades carecem de infraestrutura. Até mesmo aqui Cairo e Alexandria são cidades relativamente industrializadas, mas devido a esse crescimento urbano, eles têm problemas sim de habitação, de saneamento básico, de favelização, de tudo aquilo que aquela fotografia anteriormente mostrou, né? Certo? Eu tenho essa regiãozinha, essa parte aqui que é quase que vizinha aqui à Europa. Eu tenho também cidades aqui bem populosas. Mas veja bem aqui, a África subsaariana. Ah não, tem um outro quadro aqui. Vamos lá, vamos passo a passo. Vamos acelerar o negócio não. Agora nós falamos da urbanização na África do Norte, agora vamos falar da urbanização da África subsaariana, abaixo do Saara. Essa parte aqui que vocês estão visualizando aqui é mais clara, que é o deserto do Saara. É o maior deserto quente do planeta, tem 9 milhões de quilômetros quadrados. É maior que o Brasil, viu? É muita terra improdutiva, nossa. Então, ó, eu vou ler aqui o quadrinho para a gente compreender melhor. Em 2015, o percentual de população urbana era de 1/3. Olha só,
enquanto na África do Norte, mais da metade da população mora na cidade, mora na área urbana. Aqui, apenas 1/3 em 2015. É evidentemente que tem aumentado, sim, o número de habitantes nas áreas urbanas. Mas aqui me mostra, de acordo com esse dado aqui de 2015, que a maior parte da população mora ainda no campo. No passado, muitas dessas cidades litorâneas funcionavam como áreas portuárias. Vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, essas cidades aqui litorâneas aqui, no passado colonial, tinham uma relativa infraestrutura, né, herança dos colonizadores europeus, né? Eles instalaram esses portos com algumas rodovias, com algumas ferrovias também, para facilitar o escoamento de matéria-prima ou de alimento, para depois ser exportado para a Europa, lá para as colônias, para as metrópoles, né? No caso aqui eram as colônias. Então, eu tenho aqui uma grande concentração de cidades aqui na África subsaariana. Evidentemente, como o texto nos coloca aí, apenas 1/3, né, da população dessa região toda aí, ela mora apenas 1/3 nas cidades, mas tem crescido muito, viu? Tem crescido muito. Vou falar agora de economia africana, né? Das atividades econômicas. Vamos falar da agropecuária. Você pensa que na África só tem problema? Eu tenho assim essa agricultura rudimentar, mas eu tenho uma agricultura moderna. Eu tenho grandes áreas latifundiárias produtivas, só que o problema é que a produção que ocorre nessas áreas aí, nessa fotografia, a segunda fotografia aqui, uma agricultura moderna, que é uma agricultura intensiva, são agriculturas praticada por países europeus. Eles vão se instalam lá nas melhores terras, usam as melhores terras planas de clima tropical. Evidentemente, o clima tropical é um dos melhores para se cultivar, porque ele tem uma situação chuvosa e outra seca. Eles plantam no período da chuva e colhem no período da seca. Então, eles aproveitam os melhores locais, enquanto que a população nativa, a população local, ela utiliza as piores terras, as piores técnicas. Evidentemente, eles não vão conseguir produzir o necessário para sobreviver. Por isso que há o problema da fome na África, né? Muito que é plantado é para ser exportado. E o que eles, africanos, plantam não chega a ser suficiente para alimentar a própria população. Vamos ler o que tem no quadro. A agropecuária, que envolve a agricultura e a pecuária, o cultivo e a criação de animais, é a base da economia de muitos países. As melhores terras são utilizadas por empresas estrangeiras, já falei. A produção local utiliza técnicas rudimentares e os piores solos, também já foi comentado, viu? A produção local, o trabalhador local utiliza os piores solos e as técnicas rudimentares. E a criação de gado é comum nas regiões ocidentais e orientais em áreas de clima tropical. Aí depois vocês pegam o livro de vocês e vejam a regionalização que existe lá do continente africano. Então aqui eu falo da região ocidental e oriental. Então depois vocês dão uma olhada lá. São as áreas que mais se destacam. Tem clima tropical e tudo mais. Então dá para ser. E os impactos da agricultura comercial, essa agricultura que é praticada pelos colonizadores, pelos antigos colonizadores, né? Os antigos, que agora todos os países são independentes, então não são mais colônias. Tem algumas exceções. Aí você pode ver aqui, vamos para a leitura do texto. A agricultura comercial não contribui para diminuir a fome e a pobreza em diversos países do continente. A produção é voltada para a exportação, foi falado. Muitos cultivos produzem matérias-primas para as indústrias. Essa primeira fotografia aí não é nada de alimento, é cultivo de algodão. É claro que eles utilizam a mão de obra africana, mas aí é para a indústria têxtil. Para a indústria têxtil. Produção de tecido, de alguma coisa desse tipo aí. Então, não é para alimentação. Usa os melhores solos, eu estou falando da agricultura comercial, usa os melhores solos. Não há transferência de tecnologia. A tecnologia que eles aplicam com o uso de máquinas e tudo mais, eles não transferem para a população local, para aqueles que produzem os alimentos, né? Para aqueles que utilizam técnicas rudimentares. Aí o que acontece? Os africanos eles passam a ter dificuldade alimentar, déficit alimentar. Nessa segunda fotografia aí, eu li o texto lá dessa página aí eles estão fazendo a coleta de plantas para fazer chá. Também é para destinar à exportação, não para alimentação.
Eles trabalham aí, eles ganham pão, mas muito mesmo do africano que precisa do alimento não tem virtude dessa atividade comercial. Por quê? Tudo que está listado aí. Eles produzem para exportação, eles utilizam os melhores solos, eles produzem matéria-prima, né? E não há transferência de tecnologia. Então, os impactos da agricultura comercial para a população africana está aí. E a importância dos rios para a agricultura. Nós temos o Rio Nilo e o Rio Níger, um dos rios mais importantes. Tem o Rio Congo, mas o Rio Congo ele ocorre em área de clima equatorial, de floresta densa, fechada, então ele está ali mais que preservado. Mas o Rio Nilo e o Rio Níger são bastante utilizados, né? Essa primeira fotografia é o Rio Nilo, que ele passa aí, atravessa o deserto do Saara. Deve ser muito bonito, né? Se olhando uma fotografia como essa aí, um rio passando no meio do deserto, é preciso que exista essa vegetação aí, a gente chama de mata ciliar, vegetação ribeirinha, para proteger a margem do rio, né? É necessário que ela seja preservada. E eu tenho esse banco de areia aí do deserto aí, talvez o deserto do Saara. Eu tenho essa segunda fotografia aí, uma ilustração de como as águas do rio Nilo é utilizada. Eu acredito que aí também era no Egito antigo, aí, os primeiros habitantes da África e a civilização egípcia utilizando, eles fazem canais e a água passa a percorrer aí grandes extensões aí, eles vão cultivar mais adentro, né? Como eles não tinham técnicas de irrigação, não existia nessa época, então eles faziam esses canais aí para a água chegar até mais distante. Muito interessante. Se você quiser também fazer uma pesquisa sobre agricultura no Egito, vocês vão visualizar imagens semelhantes a essa aí. No texto lá, segundo ponto, esses rios têm grande importância geopolítica, porque esses rios eles passam por vários países, aí eles têm que estabelecer acordos de utilização da água, né? Quando você vai observar esse jogo de interesse aí entre um país e outro para utilizar o recurso hídrico, no caso aí o Rio Nilo, por exemplo, a gente pode chamar isso aí de questão geopolítica, jogo de interesse de países. Terceiro ponto, ajuda na produção de alimentos, geração de energia e abastecimento. Olha só, uma água do rio é muito importante. Alimentação, né? Produção de alimento, melhor dizendo, geração de energia e abastecimento. Muito bem. O extrativismo mineral. Eita, essa fotografia aí. Mas vamos lá, vamos ver o que o texto diz, depois a gente parte para a fotografia. O petróleo e o gás natural é a base da economia de muitos países, especialmente os países do norte da África e alguns da África Ocidental. A disputa pela exploração de recursos naturais é motivo de muitos conflitos internos. Muitas tribos elas reivindicam a exploração para vender para o comércio internacional, mas elas reivindicam, muitas tribos, a utilização e a exploração desses recursos. O trabalho infantil está presente em muitos garimpos na África. Se você colocar extrativismo mineral, fazer essa pesquisa, você vai ver a fotografia de muitas crianças trabalhando assim em garimpo, né? Trabalho perigoso, modifica muito a paisagem. Tá aqui, o último ponto aí, os garimpos modificam bastante a paisagem. E tem muito trabalho infantil nessa atividade aí, infelizmente. É para sobrevivência aí mesmo, viu? A gente não recomenda, mas a realidade na África é essa aí mesmo que vocês estão vendo. Faça a pesquisa que você vai ver. Muito dos componentes de celulares, de alguns objetos que você talvez tenha em casa, se a matéria-prima veio da África, pode ter certeza que naquele teu objeto tem trabalho infantil no meio. Infelizmente. E a indústria, minha gente, a gente fala de tanta coisa ruim, mas a África tem muitos países assim que tem uma relativa atividade industrial. Eu tenho bem essa fotografia aí, eu tenho indústria chino-vestiário, né? Indústria chinesa aí atuando na produção de roupas, né? Confecção. Vamos ler o quadrinho azul aí. A característica da indústria
na África. A indústria tardia chegou tardiamente, depois que todo o planeta se industrializou, o continente africano agora que vem passando por um lento processo de industrialização. É a industrialização dependente, ou seja, a indústria não pertence aos países africanos, são países europeus, americanos, são multinacionais. E a gente chama de transnacionais, empresas que transitam em vários países. São de baixa tecnologia, destaque para a indústria tradicional, de alimento, de roupa, né, de confecção, enfim. Obstáculos do desenvolvimento industrial. Por que na África tem tanta dificuldade de ter um desenvolvimento industrial? Então, bem que o primeiro ponto, falta de infraestrutura. É necessário ter energia. Muitos países não têm energia. Sabia disso? Falta de mão de obra qualificada. Muitos governos corruptos não investem em educação, não investem em nada, então a população está largada à própria sorte. Guerras civis, isso aqui é fator de risco para o investimento industrial. Quem é que vai investir no continente africano sabe que lá existem muitas guerras civis. Isso aqui é fator de risco, isso aqui não atrai, isso aqui repulsa. Carência de energia elétrica. Falei para vocês, ausência de mercado consumidor. Olha, se você tem muita gente desempregada, mão de obra desqualificada, eu tenho cidades numerosas, mas não funciona como mercado consumidor. Um fator para a instalação da indústria, a indústria se instala em locais onde tem consumo. Na África tem muita gente, mas não tem rendas para poder consumir produtos industrializados. Então, eu tenho esse conjunto e outros mais aí que dificultam a instalação de indústria no continente africano. De modo geral, a última parte aí, de modo geral, as nações africanas são compradoras de produtos industrializados. Eles produzem pouco, mas grande parte eles compram. Detalhes, eles utilizam poucos eletrodomésticos. Não tem energia? Que coisa, hein? E a África no cenário global, no cenário internacional? É uma grande exportadora de matéria-prima e alimento. Ah, sim, isso aí, ela é especialista nisso aí. Mas muitas dessas exportações são feitas pelas empresas estrangeiras, viu? Elas vão lá, cultivam lá e tal, e tudo mais, o algodão, o chá, o amendoim, tudo mais, o azeite de dendê, e aí exporta. E importa produtos industrializados. De modo geral, a maioria dos países não conseguiram se inserir no processo de globalização. Oh, meu Deus, se não tem energia, fica difícil, né? E aí essa fotografia ilustra aí os problemas aí que tem na África. Eu tenho garimpo, eu tenho guerra civil, eu tenho fome, eu tenho tudo aí. Tem um pouquinho de cada coisa aí nesse mapa aí, nessa imagem aí. Vamos tentar aqui, tem tempo ainda, vamos resolver aqui umas duas questões aqui. Leia, eu tenho uma fotografia aí de uma favela, né? África, um continente cada vez mais urbano. Olha só, as pessoas migrando para a cidade. Desde a década de 1950, a população rural começou a migrar em busca de melhores oportunidades. Ela tem isso em mente, procurar melhores oportunidades de emprego e ascensão social. Atualmente, 18 países africanos possuem a maior parte das pessoas vivendo nas cidades. Olha só 18, mas a tendência é crescer. São 54 países, 18 já tem problema já relacionado a essa fotografia. Diante do exposto, do que está exposto aí, pode-se inferir que, letra A maioria dos africanos moram na cidade? Não, ele está dizendo aí só... No texto anterior a gente viu que é só um terço da população na África subsaariana, e aí está dizendo também só 18 países, então a maioria dos africanos não. Então está fora a letra A. Letra B. As cidades são atrativas pela grande oferta de oportunidade. Olha só, as pessoas estão migrando para a cidade, mas a cidade não tem nenhum atrativo. Entenda, as cidades não estão passando por um processo de desenvolvimento, não estão. Então, as cidades não são atrativas. Pode até no imaginário do africano, eu vou mudar para a cidade, porque lá provavelmente, mas não, algumas exceções. Cairo, Alexandria, então letra A e letra B estão fora. Letra C. O crescimento da população urbana não tem relação com o desenvolvimento urbano, olha só. É a letra C, de coisinha a resposta. Mas vamos ver a letra D. As cidades africanas são locais de investimento econômico, fora dos padrões de outros continentes. Negativo. Então, a primeira questão que fala aí sobre a urbanização
A resposta certa é a letra C. O crescimento da população urbana não tem relação com o desenvolvimento urbano. Eu vou para essa outra aqui, que fica melhor aqui. Essa outra tinha que ler a tabela, meu tempo está acabando. Vamos lá. Leia. A África do Sul é um dos poucos países do continente africano de economia diversificada. A economia do país é alicerçada no setor de serviços, indústria, agricultura e extrativismo. Olha só, tem uma diversidade aí de atividades econômicas. Ocupa atualmente a condição de país mais rico e industrializado da África, a África do Sul. Ao considerar a atividade industrial do continente africano, verifica-se que essa atividade é destaque em muitos países do continente, não, só na África do Sul e algumas cidades do Egito. Está fora. Letra B. Predominantemente de baixa tecnologia, sim. São indústrias tradicionais, produção de alimento, confecção, enfim. Então a resposta certa é a letra B. Letra C. Tardia, porém moderna? Não, nada de moderno. Da terceira revolução industrial? Não, a terceira revolução industrial são as indústrias mais sofisticadas. Então são indústrias tradicionais. Ok, beleza? Eu vou ficar por aqui, né? É isso aí. Então, faça a sua parte também. Pegue seu livro, capítulo 18, estude mais, reforce o seu conhecimento. Hoje a gente fica por aqui. Um abraço para todos vocês.